Fala, pessoal, beleza? Hoje eu estou aqui com o Tom Gomes, aprovado em 26º lugar no ISS São Paulo, para a gente contar um pouquinho da história dele, da trajetória dele, das dificuldades e tudo mais que vocês adoram saber aí sobre os aprovados em concursos públicos. Então, Tom, para a gente começar, se apresenta para a gente aqui, fala um pouquinho da sua formação, fala um pouquinho mais de você. Beleza. Primeiro, né, obrigado pela oportunidade aí de conversar, poder compartilhar um pouco com os colegas do mundo dos concursos aí, né? Bom, meu nome é Wellington, eu sou paulistano, tenho 39 anos, me formei em Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo e sou servidor público já há 22 anos, desde os 18 anos de idade. Fala aí para o pessoal onde que você trabalha atualmente. Eu trabalho num centro de pesquisas da Força Aérea Brasileira, que é o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, que por esse nome ele não é muito conhecido, né, mas ele é mais conhecido por um dos órgãos que ele abriga lá, que é o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que é o ITA, e é um centro complexo, né, de ciência e tecnologia da Força Aérea. Então, esse é o meu local de trabalho, aí, desde os 18 anos de idade. E eu acho legal a gente falar também um pouquinho sobre isso, Tom, porque assim, muita gente, né, quando entra nesse mundo de concursos públicos, fica com alguns receios, né? Um desses receios é, poxa, depois que eu passei num concurso, será que eu vou me acomodar e nunca mais sair desse concurso? Então, acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Quais foram os seus gatilhos para buscar a área fiscal, quando a gente falar do começo da sua trajetória. E a outra questão, né? Depois de já estar um tempão sem estudar, né? No caso, você estudou muito novinho, né? Para fazer esse concurso. E aí agora já mais maduro, você resolveu iniciar os estudos para a área fiscal e teve sucesso aí até no curto prazo, né? Não foi curto prazo, Sim, né? Mas no sim. prazo relativamente curto em relação à média. Sim. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso sim, mas eu acho teu exemplo muito bacana por isso, né? Para mostrar para as pessoas que o teu exemplo, né? Quando você fez esse concurso lá atrás, você não estava pensando na área fiscal ainda, só ver o intervalo que você deu, mas é bacana isso, né? Você já tava no serviço público e ainda assim, apesar de já ter o benefício da estabilidade, né, de ter uma Sim. qualidade de vida que o serviço público proporciona, você ainda assim quis buscar algo melhor, né? Melhor para você, melhor para a sua realização pessoal e quaisquer Sim. outros motivos que te levaram para essa empreitada. Né? Então vamos lá, conta um pouquinho para a gente como é que foi o início dessa sua trajetória nos estudos Tá, então, para a fiscal. só pegando o gancho, né, do que você falou dessa primeira fase da minha vida como servidor, né, e aí foi bem isso, né, eu entrei na faculdade até um pouco mais velho, né, porque comecei a trabalhar jovem, aí precisava, né, construir uma infraestrutura, uma condição para poder estudar, né, e aí entrei na faculdade um pouco mais velho, né, e entrei pensando num outro concurso, que é o do Instituto Rio Branco, né? Até por isso que Sim, eu decidi optar pela graduação em Relações Internacionais, né? Assim, pela afinidade e também porque eu sei que ela me daria uma base muito forte, né, para o concurso para diplomacia e tal. Só que aí, né, com o tempo foi perdendo um pouco assim, o interesse, né? Até pelo nível de dificuldade, o custo-benefício de se estudar para essa prova de diplomata ele é muito alto, né? Porque é um concurso, apesar de ser anual, ele é extremamente concorrido. Na minha opinião, um dos concursos mais difíceis do país, né? O nível de profundidade, de análise, de língua. E aí, quando eu terminei a faculdade, formei em 2018, eu me encontrei nesse momento, né? De resolver esse dilema. Vou para cima do Rio Branco ou vou fazer outra coisa? E aí eu comecei a dar uma avaliada, né? E até costumo falar que eu comecei na área fiscal pela Receita Federal, mas tinha um certo fundamento, né? Não era totalmente aleatório. Ah, Receita Federal, né? Uma época que eu já era servidor federal, né? E teria essa possibilidade de manter o meu regime de previdência, porque eu já vinha, né, de 2002 até um pouco da atividade, né, relacionada com o comércio internacional. Então, eu acabei optando por buscar a Receita Federal nesse dilema entre diplomacia e uma outra área, encontrei a área fiscal. E aí tomei a decisão e daí
comecei a caminhada ali por volta de... No final do ano, no final de 2019. Depois de um ano, né, me formei, fiquei um ano ainda avaliando o que eu ia fazer da minha vida e no final de 2019 tomei a decisão, não, eu vou... E aí resolvi esse dilema, falei, não, eu vou para a área fiscal pela quantidade de oportunidades, né, e toda essa questão do estilo de estudo mesmo, né? Eu sabia que eu ia ter que fazer uma caminhada muito mais longa para me tornar competitivo, né, para o concurso de diplomata. E aí foi isso, aí decidi, então ali no final de 2019, que ia começar em 2020 a trilhar o meu caminho aí para, né, a área fiscal, né, especificamente naquela época para a Receita Federal. E aí foi isso, aí... Isso que você... Pode Pode falar. falar. Então, Isso que você aí... falou é bem bacana, porque tem muita gente que fica, às vezes, né? Você em algum momento ponderou sobre essa questão de manter no federal, né? Por conta de manter teu regime ali, né? E muita gente, assim, você acabou depois flexibilizando isso, tanto que hoje você está indo para um fisco municipal, que assim, aí informação útil, né, para o pessoal aí que está nessa empreitada, tem muito fisco estadual e municipal que é muito Sim, melhor que o federal, assim, em termos remuneratórios e tudo, sim, até assim, o fator também que eu sempre falo de identificação com o trabalho, né? Às vezes a pessoa vai se identificar muito mais com o trabalho de um fisco estadual ou municipal do que se identificaria ali com o federal, né? Até a questão sim, mesmo de lotação, né, acaba pesando também. Então, se você faz a receita, sim. você poderia estar em qualquer lugar do Brasil agora. Em São Paulo, você vai estar voltando para casa, né? Na sua É, cidade natal se, aí. Isso é uma coisa, e outra coisa que você pode falar. se a gente for fazer uma análise, Fala aí. né, eu fui fechando o foco do mapa, né? Para quem queria ser diplomata e ir para qualquer lugar do mundo, depois queria ir para a Receita Federal, para qualquer lugar do Brasil, eu acabei terminando na minha cidade, né? Né? Maravilhoso. Eu até fiz um post sobre isso lá, né, para você, sobre o bater de asas de uma borboleta, né? E a gente foi contando a sua trajetória, o desenrolar disso, né? O desenrolar do que foi acontecendo, das decisões que você foi tomando, que acabaram te levando justamente para o melhor lugar que você podia estar, Sim, né? E a outra coisa que eu queria que você comentasse também, você compartilhou isso comigo, né, quando a gente se encontrou lá em Campos do Jordão, mas em relação àquele teu período de, acho que foi uns 6 meses, né, que você ficou ali vendo sim, como você, né, você acha que você pegou umas matérias básicas, você chegou a começar os sim, estudos sozinho, e da tua decisão de começar foi 1º de janeiro de 2020, né, que você começou na LS. Conta um sim. pouquinho disso aí pra gente. Eu comecei em 1º de janeiro de 2021 na LS, né? Então, o que aconteceu? Como foi? Uhum. Como eu tinha me tornado servidor há 22 anos atrás, as referências que eu tinha, né, de concurso público, de preparação, elas eram referências de 20 anos atrás, que são completamente do mundo dos concursos de Sim. hoje. Então, no final de 2009, quando eu tomei a decisão de estudar, eu fui atrás de um curso presencial, um curso era um curso que era muito conhecido em São Paulo, né, lá na região central, né, e um curso gigantesco, porque ele ficava num prédio lá no centro da cidade com, sei lá, 3 andares só de turma, era uma coisa assim realmente incrível. E aí eu fui atrás no final de 2019 e não tinha ido atrás de outros, né, outras fontes de informação e acabei fechando um curso lá e comecei um curso presencial em janeiro de 2020. E aí eu fui uma semana. Eu fui uma semana e eu vi que, meu, o curso já estava esvaziado. Eu nem conhecia o mundo dos concursos digital e eu já vi que ali não ia. Então, eu fui uma semana e cancelei o curso em janeiro e aí passei né, a estudar o território, né? Como pegar um pessoal Uhum. dos blogs aí, né? Os influencers, e fui começar do zero para saber como que era estudar em casa, né? Porque eu sempre tive aquele estilo meio, eu gosto de ver a aula presencial, de tirar dúvida do professor. Então, eu tive
um processo, né? Um processo de entender que tudo tinha mudado e que eu deveria abandonar aqueles paradigmas que eu tinha e, né, criar os novos, né? Então, esse processo demorou. Esse processo eu fiquei nele quase 6 meses, na verdade. Lendo o livro lá do Alexandre de Meirelles, né? Como estudar para concursos fiscais e estudar as carreiras. E comecei esse processo e praticamente levei ali esse primeiro semestre de 2020 fazendo isso. A gente acabou entrando na pandemia, né? E aí, quando foi ali para maio, eu decidi, falei, não, beleza, já sei o que é um ciclo de estudos, já sei que eu tenho que ler o PDF, né? E aí parti para, né, para essas opções mesmo de começar a estudar. Aí peguei um curso básico lá na área fiscal no Estratégia, né? E sou meio sistemático, agendei para começar no dia 1º de julho de 2020. E assim eu fiz. 1º de julho de 2020 eu comecei o curso, o ciclo básico da área fiscal, e fiz o segundo semestre, né, nesse modelo, estudando sozinho, eu mesmo montando meu planejamento, aquela coisa de revisão de 24 horas, 7 dias, 24, né? E fui fazendo, experimentando, e aí quando foi mais ou menos lá para outubro de 2020, eu já senti que, meu, ia ser difícil, porque já estava começando a enrolar. Quando eu fazia a revisão, aquelas 6 disciplinas que eu fazia já começaram a me amarrar meu cérebro e eu vi que não estava legal. E eu sou muito sistemático. Eu me apego a essa coisa da rotina, de como rodar, né, uma programação. Então, quando foi lá para outubro de 2020, eu comecei a fazer uma pesquisa e caí no marketing reverso da LS. Comecei a entrar nas páginas das bancas e comecei a ver as listas dos aprovados dos concursos e pegava os nomes e jogava na internet. Porque eu queria saber, né? Falei, pô, quem são essas pessoas que se tornam auditores fiscais, auditoras, né? Queria saber se eu me enquadrava no perfil, né? E aí eu comecei a me deparar com os depoimentos dessas pessoas e fui caindo no site da LS. E aí fui vendo e falei, meu, mas como assim? O primeiro, o segundo, o quinto, todos os primeiros da lista tinham um depoimento da LS. Aí eu resolvi entrar em contato, né? Conheci o projeto e aí programei ali no final mais ou menos de novembro de 2020 que eu ia começar em 1º de janeiro de 2021 para manter o padrão sistemático. E aí foi isso. Aí comecei aí, abandonei essa primeira etapa, carreira solo, né? E em janeiro de 2020 eu parti para fazer o trabalho com a LS, né? Em janeiro de 2021, né? Beleza. Eu acho legal, né, essa trajetória que você teve. Assim, é uma trajetória, assim, acho que muita gente faz isso, né? Começa sozinho e em algum momento vê essa necessidade de buscar ajuda, né? Aconteceu isso comigo também. Eu também estudava sozinho inicialmente, mas nos meus ciclos de estudos eu não conseguia botar mais de 4 matérias de uma vez, né? Então, assim, quando a gente tenta... E periodizar a revisão, então, essa coisa que você faz sistemática, a cada 24 horas, 7 dias, isso não... Nossa, eu pecava absurdamente nessas revisões. Eu fui sentir isso quando eu resolvi fazer meu primeiro edital, né? Foi aí que eu falei, ok, eu preciso de ajuda, né? Eu já tinha ouvido falar da LS, né, por indicação, mas eu falava até então que até aquele momento eu não tinha sentido a necessidade, né, de buscar ajuda. Mas aí quando você entra na consultoria, que você vê, né, a diferença que faz de fato você delegar essa questão do planejamento. Aí eu até, assim como você, né, a gente vai falar agora um pouquinho da sua trajetória na LS também, mas assim como você, eu acabei refazendo a minha base, né? Então o que eu estudei antes, óbvio, me serviu até para eu entender o que funcionava para mim. Assim como você fez ali esses teus 6 meses ali sozinho, você ter estudado como estudar para concursos, né? Tudo isso com certeza contribuiu. A gente vai ver isso aqui nos teus desempenhos, que eu vou compartilhar mais para frente aqui da nossa entrevista, né? A gente vê que desde o começo da sua trajetória na LS, você sempre teve desempenhos maravilhosos, assim, você
não foi aquele aluno que a gente pegou do começo meio mal, assim, foi evoluindo. Você já chegou muito bem, né? Chegou muito bem, assim. Você não tinha nem estudado todas aquelas matérias que a gente incluiu no seu ciclo, né? Com certeza a organização ali para você conciliar esse tanto de matérias foi fundamental. Mas só o fato de você já saber como estudar, já saber o que funciona para você, já ter tido esse contato prévio com algumas matérias, foi importante. Isso até é uma questão que muitos alunos trazem, né? Assim, às vezes, poxa, será que eu devo entrar na consultoria logo de cara? Ou será que eu devo começar a estudar sozinho, né, de cara? E assim, isso varia muito de pessoa para pessoa, né? Você era muito sistemático. Sim. E isso ajudou você nesse processo, ajudou você a se organizar. Tem gente que não, que acaba, né, tentando começar sozinho, mais se enrola do que se ajuda. Então é bom buscar consultoria logo de cara. Vamos falar um pouquinho, Tom, sobre a sua rotina de estudo. Você falou de um detalhe, né, de que você voltou. Eu também fiz isso. Quando eu comecei, os 6 meses que eu fiz sozinho, quando eu comecei na LS em janeiro de 2020, eu voltei do zero. Falei, não, agora eu quero fazer do zero de novo. Então, as matérias do ciclo básico da área fiscal lá, que eu já tinha feito ali 6 meses, né? Algumas eu já tinha terminado e tal, eu voltei de novo do zero. Então, eu refiz a base de novo ali para... E com certeza isso também tem, né, um reflexo, né, no futuro, né? Sim, que às vezes a gente estando sozinho, a gente acaba deixando algumas lacunas, né? A gente sabe que elas estão ali, a gente não sabe quais são essas lacunas, mas a gente sabe que a gente acaba deixando algumas coisas, porque a gente peca um pouco na organização das revisões, às vezes peca um pouco em identificar os nossos maiores gargalos. Então é bom a gente refazer essa base. Gera um retrabalho, gera, mas depois é positivo e aí você já sabe, assim, né? Tende a fluir melhor, né? Não é como se você estivesse tendo um contato com a matéria pela primeira vez. Então, a gente vai até mostrar também esses desempenhos. Eu sei que você refez a base. Todas as matérias que estão ali, você não tinha estudado ainda, né, na tua base iniciante, mas as principais você já tinha estudado e, com certeza, fluiu melhor, né? Por você já ter tido esse contato prévio ali. Então, agora conta um pouquinho, Tom, para a gente como é que era a sua rotina de estudos, né? Você estava sempre trabalhando ali ao longo da sua trajetória. Conta como é que era conciliar o trabalho com os estudos, suas principais dificuldades, quantas horas você fazia. Então, uma das minhas, assim, acho que não dá para considerar uma decepção, né? Porque depois eu fui entendendo que não existe regra, né? Cada um tem um organismo, cada um tem aquela questão da cronobiologia, né? E eu sempre tive uma vontade muito grande de conseguir acordar cedo e começar a estudar 5 da manhã, estudar ali uma hora e pouco, e depois ir para o trabalho. Eu nunca consegui fazer isso. Então, assim, eu sempre fui para o trabalho, acho que eu rendia mais, né? No período da noite, porque eu acho que demorava um pouco para acordar, né? E ficar num desempenho bacana cognitivo. Então, aí eu estudava um pouco na hora do almoço, às vezes no trabalho estava um pouco mais tranquilo também, eu sempre aproveitava e à noite, né? Sempre estudei à noite, então eu fazia ali na semana, nunca fiz mais assim, 5 horas num dia na semana. Ficava ali na faixa em torno de 4, uns dias menos, e aí tentava compensar, né, no final de semana, né? E particularmente eu também tive uma oportunidade, né, digamos assim, apesar de ter sido um momento trágico aí pro mundo, né, que foi a pandemia, né? Então, a pandemia ela começou ali em março de 2020, que foi justamente quando eu comecei. Então, no trabalho ficou aquela coisa, né? Ia um dia sim, um dia não. Então, ficou muito tempo disponível. E ao mesmo tempo, o custo de oportunidade era baixíssimo, né? De deixar de ter atividades, né, sociais e tal, até porque não podia, né? E estudar. Então, eu tenho uma convicção muito grande, assim, do que nesse momento, né, pelo menos por uns 2 anos ali da pandemia, nossa, eu estudei muito. Realmente eu estudava porque não tinha o que fazer. Então, minha energia, minha atenção, meu foco era 100%. Então, eu acredito que eu, assim, avancei muito, né, nesse momento da pandemia, porque estava extremamente focado, não tinha como ser desviado, né, e
e acabei tendo um pouco de tempo também, né? Daquela questão do trabalho remoto e tal. Então era isso. E aí, obviamente, nos momentos de pós-edital, né, dava uma puxada a mais, mas mesmo assim eu nunca consegui, assim, eu consigo contar nos dedos os dias que eu estudei. Talvez agora na reta final do ISS São Paulo, que eu estava realmente, meu, daquele jeito, na fissura, pode ser que eu tenha estudado alguma quantidade de dias maior, assim, bater 8, 9 horas, até porque eu estava de férias. Mas eu nunca consegui estudar muito, como o pessoal fala, estudo 10 horas. Para mim, isso eu nunca consegui, porque nas poucas vezes que eu estudei 8 horas por dia, no outro dia eu acordei quebrado, imprestável. Então, no, 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 no fechamento da semana não mudava nada, entendeu? Então, eu sabia que o meu corpo, digamos, o ótimo para mim era estudar aí de 3 horas e meia, 4 horas a 5 horas e meia no máximo. E era isso. E bem concentrado, um trabalho, né, um estudo com qualidade, assim. Eu me concentro muito, assim. Então, isso desgasta, né? Então, eu não conseguia fazer mais do que essa quantidade de horas, não. Isso é legal você comentar, assim, por alguns motivos, né? Duas coisas que você falou aí, né? Primeiro, essa questão da pandemia, né? Eu lembro na época eu também estava estudando ainda para concursos, e eu lembro do meu orientador mandando um e-mail para mim na época, falando assim: olha, quem continuar estudando, quem persistir, vai largar muito na frente, porque muita gente vai, né, vai balançar agora nesse momento, vai abandonar os estudos. Isso aconteceu de fato. A gente vê, né, que quem manteve estudando na pandemia, como eu, como você, acabou realmente largando na frente nessa leva de concursos que ficou represada aí por uns anos e agora voltou com tudo, né? Então, assim, a gente fala, né? A gente está vivendo agora a melhor fase da área fiscal aí, desses concursos que ficaram represados. E quem realmente aproveitou a pandemia, é o que você falou, né? Você foi favorecido por esse momento e eu também, né? Aconteceu comigo também de ficar em casa naquele momento. E, nossa, aquilo para mim ali foi uma alegria, porque eu podia ficar o dia inteiro investindo no que era importante para mim, que era o estudo. Eu ficava o dia inteiro estudando aí, conseguia ter algum lazer a mais, né? Não de fazer social, assim, mas sobrava mais tempo para ver uma série, né? Para estar num momento em família ali que era importante também para a saúde mental, né? E você conseguia fazer isso sem abdicar de sono e outras coisas mais, como na rotina regular a gente acabava fazendo, né? Outra questão também da sua rotina de estudos, né? Você não era uma pessoa matutina, assim, como eu. Nossa, eu tenho pânico de acordar às 5 da manhã, mas eu já precisei acordar por conta da rotina mesmo, né? De pegar mais cedo no trabalho. Também sempre preferi estudar à noite, assim, acho que quando eu estudei para o TCM mesmo, a minha rotina de estudo, eu até 2 da manhã ficava estudando, mas também acordava 9 da manhã, né? Eu achava maravilhosa. Mas com o tempo a gente vai ter que se adaptar a isso. Entre o expediente no nosso dia, a gente pode acordar tão tarde assim. Mas realmente, assim, isso é outra crença que as pessoas têm. As pessoas pensam que para começar a estudar para concursos, elas têm que acordar mais cedo, ou elas têm que chegar do trabalho e estudar, mas cada pessoa tem as suas peculiaridades. Tem gente, por exemplo, que não consegue dormir muito tarde, chega muito cansado do trabalho, não tem condição de estar depois do trabalho. Então, essa pessoa precisa tentar acordar mais cedo. Então, a pessoa que, assim como nós, né, não gosta muito de acordar muito cedo, não é uma pessoa que rende tanto de manhã, né, vai fazer as demais atividades do dia pela manhã, né, se fizer uma atividade física, ou começar mais cedo o expediente, que seja, e deixa o estudo mais para o período da noite, né, porque rende melhor. Então, isso é importante, assim, uma coisa que eu sempre falo também, é que a trajetória de estudos é uma trajetória de autoconhecimento. Então, é importante que você conheça o que Exatamente. funciona para você, como você sabia. Estava esperando você parar de falar para falar que é sobre isso. Que, assim, é um processo de autoconhecimento que é ele que vai te permitir, né, atingir aquele nível. É uma coisa assim, tipo atleta olímpico, né? Você precisa se conhecer, conhecer o corpo para aí você consegue, né, extrair o melhor desempenho dele, né? Isso aí. E aí, beleza, você falou isso também, né? E outra coisa que você falou é a questão das horas, né, por dia. Isso é outra coisa importante, assim. As pessoas às vezes têm isso. Eu tenho até uma postagem sobre isso lá no Instagram falando, né? Horas líquidas não são uma medalha. Né? Então as pessoas, eu bati 12 horas líquidas, 10 horas líquidas, mas qual foi a qualidade dessas horas, né?
Às vezes, você cuidar de fazer 3 horas, 5 horas com muita qualidade, nossa, às vezes não, né? Sempre, é muito mais relevante do que você fazer 10 horas para cumprir tabela. Então, assim, você faz 10 horas, mas sem se preocupar de aprender com seus erros, sem se preocupar de montar um bom material de revisão, sem se preocupar de estar investindo nas suas dificuldades, né? Então, sem ter esses cuidados, né, de fazer algo específico para você, né? De se observar nesse processo, de aprender com esse processo, né? Porque estudar para concurso não é cumprir tabela, não é você cumprir uma receita de bolo que você vai chegar lá. Não é assim, as pessoas pensam nisso, né? Tem muito aquela metáfora da fila, né? Entra na fila, não tem essa fila. É claro que tem um tempo de maturação. A pessoa que começou a estudar há 6 meses, tem muito menos chance de passar que a pessoa que está estudando 2 anos. Mas é claro, a métrica do tempo, né, de tempo de história, não é a única referência. Você tem que ver qual é a qualidade dessa pessoa que está estudando há 6 meses, qual é a qualidade do estudo dessa pessoa que está estudando há 2 anos. Então, você tem que observar isso. Né? Então, as pessoas ficam, às vezes, muito apegadas a essa questão de horas líquidas, né? Tanto que é uma pergunta, assim, que é carimbada, assim, toda entrevista de aprovado tem quantas horas líquidas você estudava por dia. Eu te confesso, eu não sabia quantas horas líquidas eu estava por dia, eu tentava aproveitar todo o meu tempo. Eu era muito dispersa, eu não, como você, diferente de você, né, que você se concentrava ali, ficava focado, eu não tinha esse foco, eu ficava me dispersando muito. Mas respeitando a minha peculiaridade, que eu já sabia que esse era o meu perfil, né? Uma das coisas que eu não fazia, por exemplo, era cronometrar horas líquidas, porque eu sabia que se eu cronometrasse, eu ia me dispersar mais ainda. Então, é você aproveitar o máximo de tempo que você tem, respeitando os seus limites. Se você sabe que se você tentar estudar 8 horas líquidas, como você falou, você não vai render no dia seguinte, então a matemática não é muito boa. É melhor você estudar 5 horas 2 dias seguidos do que estudar 8 horas num dia e no dia seguinte não render nada. Né? Matematicamente falando, essa é a lógica. É muito simples. E é você se conhecer, entender qual é o tempo ótimo de estudo ali para você. Né? Você descobriu isso. Isso também é algo muito importante. E respeitou isso fazendo seus estudos com qualidade. Isso é essencial, né? Então, e assim, até nesse tema do tempo, né? Tocando um pouco no assunto da LS já, do método LS, né? A questão do tempo, ela fica um indicador meio reflexo, né? Porque, na verdade, você precisa cumprir uma tarefa, né? Obviamente que por trás da tarefa, o tempo está passando. Então, ele funciona como um balizador, assim, né? Então, assim, eu cronometrava mais por isso. Para eu saber, pô, tô demorando muito, não tô. Mas não era assim, vou cronometrar, eu preciso fazer 5 horas por dia, como você está na escola lá, das 7, torcendo para dar meio-dia para ir embora, né? Não é isso, né? Acho que a chave é você, óbvio, ter uma medição. Eu sempre gostei de ter essa medição para, né? Como um indicador só, mas ela não me balizava. Eu sabia que o mais importante era eu cumprir. Então, o que eu queria ressaltar aqui nesse ponto, né? Essa coisa das metas da LS, de você transformar o seu longo prazo, né, em metas curtas semanais e nessas metas curtas você particionar ela em tarefas, ela acaba, né, meio que tirando essa necessidade muito de tempo, né? Você precisa focar em terminar aquela tarefa, por resultado, né? Não é simplesmente por tempo, né? Coloca um cronômetro e então nesse ponto foi uma das coisas que me ajudou muito, assim, né? Pelo fato de ser sistemático também, né? Então essa coisa das tarefas, né? Em pequenos blocos para você ir conquistando, eu achei muito interessante também. Isso ajuda você a se localizar, né? Na trajetória e no tempo também, né? Reflexamente. Isso. Essas metas, assim, né? Elas seguem meio que aquela metodologia SMART, né? De metas específicas, mensuráveis. Agora eu lembro o que são atingíveis e que pode medir o tempo, né? Acho que são essas as quantificações lá. Então é o que você falou, né? O tempo acaba sendo uma medida assim subsidiária ali. Por que o tempo é importante? Assim, né? Acho que é até importante esclarecer isso, que às vezes a pessoa pergunta: eu preciso saber quanto tempo eu estou levando? Precisa saber, em alguma medida, mesmo que seja uma estimativa, porque prova é conhecimento versus tempo.
né? Assim, um exemplo, né? Não adianta nada você fazer 90% de acerto de uma bateria de 20 questões, por exemplo, se para fazer essas 20 questões você levou 1h20, né? Você não vai conseguir replicar isso numa prova. Eu quero saber quanto em meia hora, para você fazer essas 20 questões, qual é o seu desempenho? É isso que eu quero saber, né? Então, eu preciso dessa referência do tempo, não exata. Porque isso pode ser um ponto para a gente cuidar, caso esteja muito excessivo, né? E eu digo assim, nessa sistemática de metas, menos é mais. O que eu quero dizer com isso? Se você está levando menos tempo em cada tarefa, cara, e mantendo um bom desempenho, isso é extremamente positivo, porque prova é agilidade. Se você tem agilidade na prova, você sabe disso. Você consegue fazer mais passadas na prova, você consegue investir mais tempo naquela questão que, em princípio, você perderia, que você abandonaria porque leva muito tempo. Poxa, se você sobrou muito tempo ali nessa prova, você vai conseguir investir nessa questão e fazer um ponto diferencial ali. Então, menos é mais. Se você cumpre aquelas mesmas tarefas no intervalo de tempo menor, né? Você provavelmente vai se diferenciar ali positivamente na hora de uma prova. Então, assim, eu te confesso assim, né? Eu nunca cronometrei tempo, justamente porque eu me dispersava muito, mas pelas minhas estimativas ali, né? A minha carga, mesmo estava muito pesada, a minha carga de estudos, eu acho que eu não passava de 30 horas semanais fazendo a meta da LS. Então, se eu for ver uma carga horária baixa, né? Pensando aí, 30 horas semanais dá 5 horas por dia, de segunda a sábado, né? Então, é pouca coisa, pensando aí em pessoas que fazem 10 horas por dia, 8 horas por dia. Mas o ponto positivo, né? Eu tinha muita agilidade, assim como você, né? Você também tinha essa agilidade. E isso é muito positivo. A gente sente essa diferença quando a gente vai fazer a prova, de fato, né? Sim, que é o momento do jogo, né? Ali, só quando você faz uma prova, duas provas e você reprova para você sentir o nível do detalhe que decide, aí você passa a ter essa consciência de quão importante é você fazer uma prova de contabilidade mais rápido, fazer uma prova de tributário, de legislação também um pouco mais rápido, né? É o que eu falo, o desafio do concurso de alto nível, da preparação e da prova, é o desafio de alocação de recursos, né? Tempo, dinheiro, energia, né? Esse é o resumo, né, desse desafio, né? Alocar recursos, né? Isso aí. Aí, Tom, fala pra gente agora como é que foi, né, a decisão de você veio fazendo, você fez a base com a gente, né, com a LS, focado na receita inicialmente, depois a gente, como você vai compartilhar aqui seus desempenhos do iniciante, do experiente, do esporte, mas você estava lá fazendo a sua base, né, você não tinha finalizado a base ainda, você já estava mais na reta final dessa base, você já tinha feito acho que 70%, 80%, e aí você decidiu fazer a Cefa Pará. Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa decisão, conta como é que foi a prova, né, o que aconteceu na prova que você acabou ficando de fora. Tá, então, é o que você falou, né? Então, vamos lá, eu comecei a fazer a LS no janeiro de 2021 e com essa, né, no radar a Receita Federal. Então, eu já fui fazendo o ciclo básico, chegou na metade do ano, eu já tinha feito o ciclo básico ali, daí fui agregando aquelas novas disciplinas, né? E, inclusive, dentre elas, cheguei a fazer quase todas as da Receita, fiz quase todas as disciplinas da Receita, né? Específicas já, né? Porque ficou por muito tempo o boato, sai, não sai, então eu já estava. E aí, como você disse, chegou no final do ano, o edital da Cefa Pará ele saiu em dezembro, né? De 2021. E aí, na época, eu tinha um outro orientador aí, né? O Gleidson, e assim, eu tinha uma consciência que, mesmo não tendo feito toda a base, né, as matérias maiores, igual contabilidade, que é uma matéria extremamente extensa, eu ainda não tinha visto pontos avançados, estatística, eu não tinha saído de estatística descritiva ainda, mas mesmo assim, com o que eu já tinha, eu sempre tive um bom desempenho. Acho que você pegar ali, traçar uma curva ali, eu sempre fiquei ali em torno de 90%, desde o início, né, LS, né? E aí o meu orientador Seu falou, desempenho médio no iniciante era 91% total. isso. Então eu sabia que faltava
alguma coisa que naqueles 3 meses eu imaginei que eu pudesse, né, ter um gás para ir atrás disso e chegar na prova preparado. Então, aí, na época, né, essa coisa da franqueza também, da análise do profissional o mais objetivo e imparcial possível, o meu orientador falou, ó, você sabe que a chance é mínima, né? Mas, se você acha que vai, né, dar uma melhora, se vai motivar, porque eu já estava ficando um pouco cansado, porque realmente eu vinha de uma pegada forte. Foi um ano, assim, estudo muito sério, e aí eu precisava daquilo para me dar uma energia a mais, assim, né? Aí decidi fazer a Cefa Uhum. Pará, começou acho que dia 27 de dezembro, né? O pós-edital na LS, e aí foi isso, né? Contabilidade era uma matéria que eu investi muito tempo no pós-edital fazendo a parte avançada de contabilidade, porque eu fazia videoaulas, né? Contabilidade eu nunca consegui estudar por PDF. Uhum. Aí fazia o curso lá do Silvio Sandi e acabei tendo que ver praticamente contabilidade avançada, a maior parte eu vi durante o pós-edital do Pará. Então foi muito difícil. Assim, foi desafiador, mas eu consegui estudar 3 meses, né? Passei por um momento difícil, né? Como você sabe, né? No comecinho depois da primeira meta do pós-edital, eu tive um episódio familiar, né? Acabei perdendo meu pai e veio um tsunami, né? E não sei de que forma que eu consegui tirar energias e focar naquilo. Foquei nos estudos, então eu consegui assim fazer uma proeza, na verdade. Nesse tempo aí, né, 3 meses de luto, eu fiquei sem estudar 5 dias ou 6 dias. No resto, todos os dias, até 27 de março, eu estudei. Estudei muito. Então, meio que foquei naquilo ali, nos estudos, para também, né, tentar esquecer um pouco daquela situação e fui para cima. E aí fui para lá fazer a prova, inclusive a prova foi, acho que uma semana depois da prova do ISS-BH, né? E Foi aí quando a fui para lá prova? para Belém. Foi março, né? Março de 2022. É, BH foi final de março, foi 20 e muito de março. Então, foi no mesmo fim de semana a prova do Cefa Pará, é porque no Pará teve uma Então prova deve ter. de fiscal, teve uma prova fiscal da Receita lá. Ah, Lá são 2 cargos, auditor fiscal e fiscal. E aí no sábado anterior tinha sido a prova sim. de fiscal. E no dia 27 ou 28, não me lembro, foi a prova de auditor fiscal. E aí foi, né, no final de semana da prova do ISS-PH também. Aí fui, né, fazer minha primeira prova, pegar minha primeira viagem, meu primeiro voo, para fazer uma prova do outro lado do país, né, aquela coisa, viu, vamos, só vamos, né, como o pessoal fala. E aquela coisa, aquela loucura, e pega hotel, e pega voo, e aquela coisa, vai cancelar o voo. Teve gente que teve problema, aquela coisa de companhia aérea, enfim. Ainda estava saindo, né, da pandemia, ainda estava. Então, aquele estresse todo, né? Que a gente só vai descobrindo que eles existem quando você vai avançando nas etapas, né? E aí fui para lá, e foi uma prova extremamente difícil. Até comentei com o professor Vilches, né, sobre essa prova aí, que ela acabou não tendo muito ibope, assim, não sei porquê, mas para mim aquela prova é um case, assim, que precisava ser um pouco melhor estudada, assim, porque ela foi muito difícil. Uma prova de tributário, direito constitucional, assim, uma prova de 8 horas, né, 7 horas, na verdade. Uma prova de 100 questões de manhã, enorme. Tipo, quase uma página por questão. Aí é aquela coisa que você passa a ter o feeling, né? De qual é a diferença do treino e do jogo, né? É o choque que você tem. E aí fiz a prova, bem difícil, mas foi muito bem nessa prova. Quase
gabaritei direito tributário, legislação estadual, né, específica, eu fui muito bem também. E aí era uma prova difícil porque ela era uma prova por mínimos, né? Ela tinha mínimos de 40% em todas as disciplinas, individualmente, não era por bloco. E aí eu consegui atingir o mínimo em todas as disciplinas e teve uma questão de tecnologia da informação que eu acertei ela no caderno de questões e quando eu fui passar ela para a folha de resposta, eu passei errado. Passei errado essa questão, e aí, quando eu fui conferir o gabarito, eu vi que eu tinha feito 3 questões das 10 de TI, e aquela era a questão que eu tinha acertado, mas passei errado, e foi a questão que me eliminou. E aí, essa foi a minha primeira experiência de provas, né, da área fiscal. Um ano depois, aliás, um ano, né, e 3 meses depois de ter começado na LS, ou seja, um ano e 9 meses depois de começar a estudar, eu fui fazer a minha primeira prova. E aí, esse é o resumo aí dessa primeira experiência, né? E você vê, né? Você foi fazer essa prova com relativamente pouco tempo, né, de estudo para a área fiscal, quando você compara aí com a média dos aprovados. E uma coisa, né? Quando você me contou isso, né? Assim, a gente começou o acompanhamento, né? O que você falou antes, você tinha outro orientador. Aí, quando a gente começou o acompanhamento, você já estava no meio do pós-edital aí de Minas, né? Eu não lembro se estava mais para o começo do que para o final do pós-edital, mas você já estava no pós. E aí você me contou essa história da Cefa Pará. Ele está pronto para passar no concurso. E aí eu sabia disso, né? Que você já estava bem. Realmente, você foi um bater de asas de uma borboleta ali que te deixou fora desse concurso, né? Até a Ju falou, né? Ela estava torcendo aí para você passar nessa prova, mas torcendo, né? Que ela falou, eu não queria ir lá para o Pará, não. Acabou que a torcida deu certo, né? Vocês vão parar em São Paulo. Então, assim, você já estava pronto ali. Apesar de você não ter concluído a base, né? Isso é algo legal também. Às vezes as pessoas ficam assim, tem gente que vai precisar concluir a base teórica e fazer o experiente para começar a ficar pronto. Tem gente que vai passar por vários pós-editais para maturação. Né? Tem gente que vai ter um processo mais longo. No seu caso, não, é o que você falou. Quando a gente for ver seus desempenhos, isso vai ficar mais claro. Assim, você já performava muito bem. Então, quando você estava ali naquela reta final do iniciante, você já estava competitivo. E aí foi você entrar num pós-edital que a gente viu que você realmente estava competitivo. Realmente, a prova da Cefa Pará, né, os feedbacks que a gente tem assim, de quem fez, é que foi de fato uma das provas mais difíceis dos últimos tempos. Mas é o que você fala, né? Todas as provas que a gente faz parece que são as mais difíceis de todos os tempos, né? Cada prova que a gente faz parece que é pior que a anterior. Mas realmente foi uma prova muito assim, fora da curva, foi uma banca muito diferente, uma cobrança muito diferente, né? Desestabilizou muita gente. Então, assim, ter essa prova como referência e você só não passou por uma questão, né? Literalmente, você não passou por uma questão. É que às vezes tem pessoas que falam isso, mas não passou por uma questão do mínimo total da prova. Não foi teu caso, né? Realmente você passou uma questão errada pro gabarito e se tivesse passado certo, você estava lá dentro, você estava no Pará hoje, né? Então você ali já estava competitivo, né? E aí, depois disso, né? Você acho que ainda ficou um tempinho, você voltou um tempinho para o iniciante, você fez mais algumas metas no iniciante, e aí saiu o pós-edital da Cefaz Minas. Aí você vai fazer o pós-edital da Cefaz Minas. Aí conta um pouquinho como é que foi essa preparação, o que você fez de diferente na Cefaz Minas em relação ao que você tinha feito na Cefa Pará, em termos de estudo. Então, eu, assim, de diferente, para ser sincero, nada, né? Porque foi um pós-edital muito longo, né? A minha decisão de ir para esse pós-edital, ela foi uma decisão que eu já tive que fazer fazer a escolha, né? Porque o da Receita Federal já estava ali também, já era uma realidade o concurso da Receita Federal, então aí precisei de novo enfrentar um dilema, né? Faço a Receita, eu abri mão, né, da diplomacia para a Receita. Agora eu abro mão da Receita Federal para a Cefaz Minas, então tive um novo momento ali, de um novo dilema e resolvi, entre outras coisas, porque não ia cair TI, né? Um dos motivos era esse também, porque não ia ter TI em Minas e
estava traumatizado com o TI que tinha me eliminado lá, mas óbvio, né? A quantidade de vagas também, a duração do pós-edital, tudo isso, né, me fez tomar essa decisão de escolher ir para Minas e não para Receita. E aí, basicamente, eu segui mantendo o que eu vinha fazendo, né? Então, esse pós-edital, se não me engano, começou ali por volta de julho, e aí foi quando mais ou menos eu, né, comecei a cogitar, começar o trabalho com você, né, porque você já vinha de uma trajetória nos físicos estaduais, né, e eu comecei a achar interessante ter essa oportunidade, né, porque era um físico estadual e tal, e foi isso, e aí em setembro a gente começou, né, então foi aquele pós-edital infinito, né, para objetivo 6 meses de pós-edital, e aí depois aí fui fazer a prova lá, né? Fui bem, assim, relativamente bem, né? Eu achei um concurso bem concorrido. Eu não sei se talvez a minha referência do Pará tinha talvez não tinha sido tão concorrido, né? Com a elite aí dos fiscais. Eu não sei se foi para o Pará e depois em Minas acabou tendo mais concorrentes, né? Melhor preparados. E eu senti também uma prova bem difícil, né? FGV e foi isso. E aí a novidade depois, né? Com a prova discursiva, que eu nunca tinha feito estudado para discursiva. Então, foi uma novidade, né? Difícil. Eu achei, na minha trajetória, um momento desafiador ali. Talvez o mais desafiador de todos foi aquele momento de virar a chave, né? Você vai para a próxima etapa agora. Você está vencendo nas objetivas e vai para a discursiva. Então, para mim, foi até assim providencial, né? Ter tido a oportunidade de fazer um pós-edital para discursiva de 3 meses, né? Porque deu para aprender muito sobre discursiva, né? A gente fazer aqueles encontros, né, para discutir produção de texto e tal. Então, foi um momento de muito aprendizado ali. E foi uma prova bem difícil. Aí, na prova objetiva, acabei ficando em 235. E aí, por uma escorregada, eram 271 vagas, né? Por um escorregão que eu dei numa questão, uma discursiva, eu fui de 235 para 512. Terminei lá aprovado, mas né, bem longe das vagas imediatas, para 512. Aí, de novo, tive, né? Vivenciei aquela questão que perturba, né? Para nossa, mas só um detalhezinho me fez perder, né? Mais do dobro de posições. Então, tudo você vai, né? Aprendendo com isso, né? Vai entendendo como é difícil, né? E o meu pós-digital, o meu concurso de Minas foi esse, né? Sim. E até assim, né, uma coisa que quando a gente conversou pela primeira vez, né, você compartilhou comigo que você estava, acho que com receio de estatística, né, aqui no ciclo básico, acho que você só tinha estudado a parte de descritiva, como você falou, e aí tinha, né, vinha a estatística, inclusive a discursiva poderia ser de estatística, né, em Minas, e aí a gente conversou na época sobre uma estratégia, né, para a gente poder ter um pouco mais de segurança para não acontecer o que havia acontecido em TI, né, lá no Pará. E aí eu estou falando disso porque eu vou destacar especificamente estatística aqui nos seus desempenhos. Eu vou destacar algumas matérias que a gente percebe a sua evolução de forma mais clara, e estatística é uma delas, né? Então, do teu iniciante, que você estava vendo mais a parte descritiva, para depois dos seus pós-editais, a gente vê uma evolução bem significativa, né? E a gente tinha combinado ali uma estratégia de você ter contato ali com estatística todos os dias. E aí, a outra parte, que essa parte aí, eu não sei se eu entendi muito bem, mas a Ju me contou que você não treinou muito discursiva, né? Quando deveria ter treinado. E aí, na discursiva, a gente vê, né, a diferença que faz. Você tinha facilidade na escrita, a gente sabia disso, mas às vezes, se a gente não investe tanto num ponto que é um ponto forte nosso,
ele acaba deixando de ser um diferencial. Mas, assim, no seu caso, eu acredito que foi, mais uma vez, o bater de asas de uma borboleta que não te trouxe para Minas e te deixou em São Paulo, né? Que era onde você tinha que estar mesmo. Exatamente, assim, é Aí, isso, passada né? essa prova de Minas... Eu já fui perguntado, né? Perguntado sobre alguns Fala aí que tá erros, dando um né? delay pra gente. Algum erro você talvez faria diferente? Na minha avaliação, o meu erro seria esse, né? Eu acabei assumindo um risco na preparação para as discursivas, né? Eu assumi um risco com base no histórico que eu tinha, né? Um pouco de facilidade para escrever. E durante a minha preparação eu escrevi três questões. Eu escrevi 3 redações só. Em toda a minha trajetória, nesses 3 anos e meio. Mas é porque, né, eu assumi o risco, falar, não, eu vou conseguir escrever, que eu já escrevi muito na minha vida, né? Sempre tive bons desempenhos com escrita e vou focar no conteúdo. Eu preciso do conteúdo, porque se eu não souber o que é a resposta, eu posso ser o Machado de Assis, que eu não vou, né, ser aprovado. Então, foquei nisso, né? Aí fizemos aquele trabalho de construir aquele material, né, com as gaivotas, né? Então, focando em. E foi o que me eliminou em Minas, né? Uma ação direta de constitucionalidade da lei mineira lá do ITCD que eu não tinha visto essa gaivota. Na minha preparação, não me deparei com ela e, cara, e foi o que me eliminou. Talvez se eu tivesse visto, estaria lá hoje, né? Aí, né, na verdade. Então é isso, né? Aí você passa a entender também até esse processo, né? Você fala, não tem como saber tudo, é só com o tempo mesmo que você vai tendo contato e é isso, né? Então foi mais um aprendizado, né? Vamos seguir, mas foi bom também, porque com aquela sensação de que faltava muito pouco, né? Assim, tava quase, né? Mas é aquilo assim, né? Essa questão das discursivas, realmente, essa questão, isso que você pensou, né? Eu preciso do conteúdo, né? As gaivotas, assim, para uma prova discursiva, ainda mais de questão discursiva mesmo, né? Que é uma prova técnica, você tem que saber a matéria para poder falar aqui, ali. A parte de conteúdo é indispensável, você tem que ter esse conteúdo muito claro na sua cabeça, mas pode ser que, como aconteceu em Minas, assim, aquilo não só te pegou desprevenido, como pegou muita gente. Tanto que aquela questão ali, né, foi a menor pontuação média ali do pessoal que fez a prova. Então, assim, por que é importante você treinar discursiva mesmo que você saiba escrever? Para você se deparar com temas que você não vai saber falar, que você não vai saber abordar, né? Com respostas que você não vai saber o conteúdo. Então, ainda assim, você precisa tentar escrever esse tipo de questão discursiva para ver como você Sim, se sai, né? Como é que você consegue desenrolar para pontuar alguma coisa quando você não sabe a resposta correta. Então, é importante você sim, treinar, porque pelo menos você consegue ver sua capacidade de raciocinar, sua capacidade de desenrolar ou de tangenciar o tema para, de alguma forma, extrair pontos daquilo ali, não correr o risco de zerar uma questão, né? Então, a gente vê, assim, faltou essa parte discursiva ali em Minas, né? Mas, mais uma vez, né? A gente saiu de Minas sabendo que você estava pronto, pelo menos para a parte de prova objetiva, a gente tinha certeza que você estava pronto, só que você tinha ficado dentro das vagas. Mas passou na discursiva, eu nem entendi muito bem ali, porque você sempre teve, né? As poucas discursivas que você fez, que compartilhou comigo, e eu falei, poxa, ele sabe escrever, ele tem tudo para mandar bem na discursiva. Mas veio esse conteúdo ali que realmente, né, surpresa para todo mundo, muita gente não conhecia, né? E aí você sim, acabou por talvez não ter treinado tanto, né? Confiado na tua capacidade de escrita, não conseguiu ali desenrolar naquele contexto de não saber a resposta. E aí, passada essa prova de Minas, né, a gente conversou sobre os concursos que estariam por vir, né, que seriam mais interessantes para você, ISS São Paulo e Cefaz São Paulo, né, que poderiam vir ali num médio prazo. A gente não sabia muito bem qual que viria primeiro. Se eu não me engano, a gente conversou e optou por direcionar para o ISS São Paulo mesmo, que era o que tinha um conteúdo mais na verdade, extenso, né? Cefaz São Paulo, acho que na tinha verdade, na um verdade, conteúdo mais enxuto. a autorização para o ISS São Paulo, ela saiu em dezembro de 2022. Então, um pouquinho antes de fazer a prova objetiva de Minas, já tinha sido autorizado. Então, já estava meio que no radar, né? A gente só não sabia quando
quando ele ia pintar mesmo, né? Ia escolher banca. E aí ele saiu, acho que mais ou menos em maio ali, né? As excursivas de Minas foi em março, foi em maio, escolheram a Unesp, e aí a gente entrou de novo no modo, né? Guerra, né? E eu lembro que assim, a gente passou a prova de Minas, né? Você foi o Sérgio foi seu canga ali na preparação de Minas, né? Que vocês estavam fazendo essa preparação aí, um trocando figurinha com o outro e tal. Sim. E aí eu lembro que ele falou assim, pô, cara, quando veio o resultado da discursiva de Minas, ele ficou super triste, né? Porque ele estava torcendo para vocês passarem juntos nessa prova, né? Mas aí quando veio essa questão, né? Você não passou em Minas, falou, pô, mas ele vai passar em São Paulo. A gente falou isso aqui, né? Ele vai passar em São Paulo. Vamos fazer aqui um planejamento. Vamos ver o que precisa melhorar. Aí não tinha muito que você melhorar, né? Você já estava pronto, é aquilo, mas não era para ser, né? Não era para ser. Então a gente fez aquela manutenção ali do que você já tinha, reforçou uma coisinha ou outra que eventualmente você podia reforçar ainda, para poder manter ali o fio condutor até sair esse tal do ISS São Paulo. A gente aqui estava torcendo forte para você. Eu vou mostrar aqui, então, um pouquinho, né? Antes da gente falar do pós de São Paulo em si, você contar um pouquinho como é que foi esse pós. Eu vou compartilhar aqui os seus desempenhos, para o pessoal ter uma noção, né, de como é que foi essa tua evolução aí na sua trajetória, ver isso tudo que a gente está falando por números, né? Eu vou fazer uma passagem mais rápida aqui, mas só para o pessoal ter uma noção mesmo. Isso aqui que eu estou mostrando agora é o planejamento é o seu planejamento iniciante, né? Então a gente vê aqui, ó, eu tinha marcado aqui que tem legislação tributária federal, comércio internacional, direito previdenciário, legislação aduaneira, que eram matérias típicas da Receita, né? Como você falou, seu objetivo inicial era a Receita. Então, seu planejamento iniciante, ele foi da meta 1 até a meta 50. Você fez 50 metas no iniciante, ou seja, uma quantidade boa, né? Você ficou praticamente um ano nesse planejamento iniciante, antes 2021, de entrar num pós-edital. Né? Aqui, todo... Aqui seus desempenhos eram todos verdinhos, ó, tudo na faixa de 90, 90 e pouco. Aí aqui eu grifei, ó, TI, você estava muito bem também, 88, auditoria, 89. Estatística era um dos menores desempenhos, ainda assim era muito bom, né, 84%, mas considerando que era mais a parte descritiva, realmente acaba sendo ali um ponto de atenção na parte inferencial, tende a cair um pouquinho. Ó, direito civil também, eu vou mostrar aqui, porque é uma das matérias que vai puxar um pouquinho para baixo, mais para frente. Empresarial. Então, aqui se tinha um desempenho um pouquinho menor, né, comparado a outras aqui. Iniciante, ou seja, na faixa de 70 e poucos por cento, 80% do iniciante que você tinha feito, seu desempenho médio era de 91%, que é um desempenho muito bom. Aí depois a gente foi para a Cefa Pará, né, que foi da meta 51 à meta 63. Aí aqui a gente vê, ó, que civil, ó, foi uma das matérias que você teve uma queda mais expressiva. TI, né? TI, tanto que foi uma matéria que você, né, teve mais dificuldade lá na hora da prova. Estatística, a gente vê aqui que você estava bem, né? Apesar de, na época que a gente conversou, você ter me relatado essa dificuldade, você tinha um desempenho médio de 89%, que era um desempenho muito bom também. E aí aqui a gente vê uma coisa que é muito comum, né? Seu desempenho total aqui nesse pós-edital estava nessa faixa de 88%, e é extremamente comum isso, assim, você num ciclo iniciante, que é uma abordagem mais amigável, que você normalmente vê a teoria, para depois fazer as questões, né? Um contato é um intervalo mais breve, né? Entre teoria e questões. São questões mais didáticas, normalmente. Então, a gente observa que esse percentual tende a ser um pouco melhor, né? Do que no pós-edital, num ciclo experiente. Então, essa queda é natural. Então, a gente observa isso aqui. Como você estava com um desempenho muito bom, a gente tinha uma margem para cair com segurança. Então, de fato, aqui o que me mostra, né, isso aqui, é que você estava pronto para fazer essa prova. E realmente foi um deslize ali na hora de marcar o gabarito, que você marcou errado, e acabou não ficando classificado lá nas vagas. Mas você claramente estava pronto. Aí a gente teve umas metas ali entre esse pós da Cefa Pará, né? Você voltou para o iniciante, e aí depois entrou no pós de Minas. No pós de Minas, você fez da meta 77 a 102, né? Foi um pós longo. A gente teve aí cerca de 25 metas, mais ou menos, né? 25 metas. E a gente vê aqui, ó, seus desempenhos todos verdinhos, tá? Aqui se viu, ó, a gente observa que você já tinha melhorado em relação ao pós da Cefa Pará, né? Que você estava com 70 e pouco, você estava com 76. Se viu, você já melhorou também, porque muda a banca, FGV, né? A FGV, que já é um pouco mais difícil, né? Umas provas mais
mais difíceis, eu acho, né? A FGV é bem mais complexa, né? FGV não é uma banca decoreba, assim, né? Uma banca que realmente vai a fundo no entendimento, né? Você tem que realmente ter uma base boa da matéria para performar bem, né? Aí aqui em estatística a gente vê também, ó, que seu desempenho já é na faixa de 96%, e a gente ainda fez aquela estratégia, né, de você todo dia ver 1h30, 2 horas de estatística, né? Então todo dia você tinha contato lá pela escola de exatas. Então a gente observa aqui, ó, lá do seu desempenho do iniciante na faixa de 84%, né, como a gente falou, no pós o desempenho tende a dar uma caída. Então, comparando ao iniciante que você tinha 84% para a estatística mais voltada para a descritiva, aqui nesse pós-edital, que estava com inferencial também, você estava com desempenho médio de 96%, né, indo contra essa maré de que no pós-edital a gente reduz a média. Nesse pós-edital aqui, né, como você falou, a FGV é uma banca que é mais desafiadora que outras, né? A gente estava com um percentual, um desempenho acumulado de 89%, ou seja, um ponto percentual maior que no Pará. Então, a gente vê que existe evolução em pós-edital, é uma evolução mais limitada do que existe no planejamento regular, obviamente, mas está aqui, ó, a gente vê essa evolução, porque é uma banca mais difícil e você ainda teve uma melhora percentual aqui. Então, mais uma vez, me mostra que você estava pronto e foi apenas, né, porque não era para ser que você não passou nessa prova. E é interessante a estatística, né? Que a gente fez esse trabalho, essa operação de guerra, né? De setembro até o final de dezembro, praticamente eu estudei, fiz todo o curso de estatística, e aí você vê, né? O desempenho aí e na prova, né? Na prova eu gabaritei estatística. De exatas, né? Exatas como um todo, eram 16 questões, se não me engano, ou 17, eu acertei 16, se não me engano. Eu errei uma só. Então, assim, é um trabalho hercúleo, mas, né? É o que decide, pode decidir, não que eu decidi, mas pode decidir, né? É um diferencial que ele vale a pena, né? Só a gente que passa por isso sabe quanto, né, faz diferença um pontinho a mais ou menos, né? E aí você vê, né, assim, realmente é um diferencial, porque a maioria das pessoas vai negligenciar a estatística, pensando, ah, todo mundo vai mal, então eu só tenho que estar na média ali, mas se você vai um pouquinho acima da média, nossa, você de repente de fora das vagas vai para dentro, né? Então, assim, é o que você falou, né? É no detalhe, a gente precisa ir no detalhe. Então, assim, eu sendo muito sincera com você, eu sou, assim, sou contra esse negócio de não vou negligenciar a tua matéria, eu vou abandonar a tua matéria. Eu acho que todas as matérias precisam ser estudadas, todas as matérias merecem a devida atenção, né? Claro que num contexto de pós-edital, você vai ter que priorizar algumas coisas, mas abandonar matérias assim é algo que, na minha cabeça, definitivamente não faz sentido, né? Não, e teve um elemento importante, né, na própria prova discursiva de Minas, caiu uma questão de auditoria, mas era uma questão de amostragem e auditoria, que era uma questão de Sim. estratificação que é praticamente estatística, né? Tanto que Aham. eu vi uma questão do Guilherme Neves muito semelhante, praticamente a mesma questão no curso de estatística de discursivas caiu na prova. Então, assim, das 4 questões da prova discursiva, uma foi de estatística. Era auditoria, mas, né? Estatística no contexto de auditoria, mas o conteúdo mesmo, que você precisava dominar, ele era pura estatística. Então, como fez diferença na discursiva também, né? Eu gabaritei, tirei nota 20 nessa questão de auditoria com estatística. Gabaritei ela. Então, esses 3 meses aí de esforço, né? Com certeza eles me levaram muito, muito longe, né? Sim. E aí, lembrando aí para o pessoal que está assistindo, né, aqui a entrevista, o Tom ele é da área de humanas, né? Ele é formado em relações internacionais. E ele conseguiu tornar a estatística um diferencial a ponto de chegar na prova de Minas e gabaritar a estatística e gabaritar uma questão discursiva que envolvia estatística também. Então, passada essa prova de Minas, a gente foi para o ciclo experiente, né, que durou pouco tempo, só até sair o pós-edital de São Paulo. Aí esse ciclo experiente foi da meta 113 a 121, nesse intervalo aqui que eu não estou botando são as metas da discursiva de Minas, que não tem desempenhos cadastrados. Aí aqui a gente, né, observa aqui que a gente tinha, né, um gargalo aqui em TI pelo tempo que você havia ficado afastado da matéria,
né? Você Sim, tinha ficado muito tempo. exatamente. E era uma dificuldade que é inerente à matéria, né? TI é aquela matéria que é difícil para todo mundo, não adianta, é matéria de sobrevivência mesmo. E além disso, você tinha ficado afastado dessa matéria por 9 meses, né? Que foi todo o período do pós-edital da CFMG. Então, a gente teve uma queda importante aqui no desempenho de TI, né? Estatística, a gente vê você mantendo aqui na faixa de 96%, realmente tornou o seu diferencial. Se viu, né, que era uma matéria lá atrás, que no pós da Cefa Pará estava abaixo de 80%, aqui você já estava na média de 91%, e todos os seus demais desempenhos aqui bons, né, também, todos muito bons. E seu desempenho mais total mantendo aqui na faixa de 89%, lembrando que no experiente a gente tem uma abordagem mesclada de bancas, né? Não é só FGV, não é só FCC, não é só CESP. Então a gente aqui observa um desempenho uniforme, né, de modo geral, em todas as bancas, na faixa de 89%. Sendo que a gente tinha uma alternativa lá no planejamento experiente de você fazer algumas questões da VUNESP, né? E acho que você já estava usando essa opção, né? De focar já nas questões da VUNESP durante esse experiente, que a gente já sabia que ela que ia organizar o ISS São Paulo. E aí, saiu o ISS São Paulo. Então, conta pra gente, antes de eu mostrar o desempenho aqui, conta pra gente como é que foi esse estudo ali do pós-ISS São Paulo, né? Quais as dificuldades que você teve. Eu sei que você teve um pouquinho de dificuldade com a gestão de tempo ali, que era muita matéria, era uma meta Sim. longa. Eu acho que o principal, né, foi por algumas matérias que entraram nesse pós-digital que eram matérias difíceis, né? Eu nunca tinha estudado contabilidade pública, eu tinha, né, a gente tinha colocado ela um pouquinho antes ali, então estava no começo. E então foi muita disciplina, né? Por exemplo, tinha uma das disciplinas que era noções de economia e finanças públicas, que ela veio assim no edital, mas internamente, na ementa do edital, ela praticamente, meu, era assim, uma loucura, porque era microeconomia, macroeconomia, economia do setor público, e AFO, Administração Financeira e Orçamentária, daí contabilidade pública que eu, né, estava vendo praticamente só no pós-edital. Então, eu voltei a me deparar com a mesma questão que eu havia me deparado no Pará, né? No Pará, quando eu tinha feito contabilidade ali, vendo, e aí tem algumas disciplinas, igual contabilidade, AFO e contabilidade pública, eu tinha muita dificuldade de ver no PDF. Então, eu tinha que fazer no vídeo. Então, eu gastei muito tempo de novo aprendendo contabilidade, AFO, né? Economia também, que era, nossa, economia eu acho bem difícil a disciplina. Então, esse núcleo aí que já fazia parte, né, das disciplinas específicas, para mim foi muito desafiador. E, e é isso, né? Fiz um curso um pouco antes do pós-digital, eu fiz um intensivo ali, né, de legislação tributária municipal, a parte geral, né, que foi meio kamikaze também. Falei, ó, vou ter que chegar na legislação específica sabendo a parte geral. Então, em duas semanas, eu peguei o curso lá do professor Vilches, né, do Bruno Langoni, da Academia da Tributação, e fiz super intensivo para estudar, né, IPTU, ITBI e ISS. Então, e um trabalho que foi importante, né? Porque quando chegou o pós-digital com a matéria, a disciplina específica, né? Eu já estava ambientado, né, na legislação municipal que eu nunca tinha visto, né? E aí foi isso. E aí Sim. foi uma mistura, né, de vários desafios, né? E muito combustível também, porque era a oportunidade de ficar definitivamente na minha cidade. Então, meus amigos, toda a minha vida afetiva, né? Família, amigos. Eu sou apaixonado pela cidade também. Eu acho incrível São Paulo, né? Essa questão cultural, a noite paulistana. Eu sou apaixonado pela cidade. Então, isso também pesou muito, né? E foi isso. E aí foi realmente um momento assim que eu tirei energia
de onde eu achava que eu não tinha, assim. Eu já estava muito cansado, né? O corpo, as costas, praticamente assim, no último mês eu vivi na base do analgésico, porque as costas, meu, estavam assim. Isso porque eu tenho uma cadeira boa, ergonômica, mas foi assim, muito, muita pura emoção, né? Pura emoção e foi isso. E era uma prova muito desafiadora também, né? Uma prova com 3 provas objetivas, né? Com 80 questões cada uma, ou seja, 240 questões objetivas, mais a prova discursiva, com uma redação e 3 questões. Então, assim, foi uma guerra, tipo, ó, tô indo, mas se eu perder essa batalha, tudo bem também, porque era uma prova que eu achava que já sabia que ia ser muito difícil passar, né? E aí foi mais ou menos esse o clima, né, geral, desse pós do ISS São Paulo. É. E eu confesso para você que, assim, eu fiquei com medo depois que passou Minas, né? Porque eu falei assim, eu sabia que estava pronto, né? Eu achei que você ia cravar naquela prova ali. Então, assim, bateu aquele medo de você dar uma desestabilizada, né, depois de Minas, mas, assim, é porque acontece isso com muita gente, né? Especialmente com quem entra em pós-edital antes da hora, que não era o seu caso. Mas de a pessoa ter um resultado ruim e desacreditar de si mesma, né? Mas você, assim, sacudiu a poeira, passou ali em Minas, sacudiu a poeira, vamos embora para o próximo, só para depois de passar. E aí a gente foi no experiente, assim, mas você praticamente não deu descanso nenhum, né? Nesse período, e depois de um pós-edital super cansativo, né? De 9 meses de Minas, você ainda foi no experiência com um ritmo muito bom, até sair o pós-edital de São Paulo. E um dos medos, né, em relação ao pós-edital de São Paulo era que você tivesse mudado. E você foi muito cansado mesmo, né? Porque você estava ali, estava pronto para passar em pontos de bala, né? Era coisa, como você disse, né? Do detalhe. Eram detalhes que estavam acontecendo ali, mas sabendo disso, você arriscou assim mesmo de novo. A gente vai falar disso depois, né? Vou mostrar aqui seus desempenhos de São Paulo agora, para o pessoal ver. Ó. Então, aqui são os desempenhos do pós-edital do SS São Paulo, né? Apesar de você ter tido contato mais iniciante com essas matérias aqui no pós-edital, né? AFO, contabilidade pública, seus desempenhos eram muito bons, todos acima de 90%, né? Se viu aqui que tinha sido uma matéria difícil lá atrás, 80% também, acaba sendo um dos desempenhos mais baixos. Definitivamente você não tem tanta facilidade em civil como você tem nas outras, mas ainda assim o desempenho é muito bom. Estatística que a gente mantendo, né, acima dos 90%, caiu um pouquinho, mas tudo dentro da normalidade. Uma das matérias que deu uma puxada no seu desempenho para baixo foi direito previdenciário. E as economias, apesar de você ter falado que você tinha dificuldade, aí são matérias difíceis mesmo, é normal quem não é da área ter dificuldade. Eu, por exemplo, tinha uma dificuldade absurda em economia, mas você performava muito bem aqui, ó, 92% em macro, 95% em micro, com desempenho total acumulado no pós-edital do ISS São Paulo de 92%. Então, um pós-edital extremamente, um percentual de desempenho extremamente competitivo. Mais uma vez, você estava pronto para passar, mas dessa vez você passou, né? E ainda assim, não aprendeu com a lição de Minas, né? Porque a Ju também me contou, você insistiu em não treinar discursiva para São Paulo, priorizou outras coisas. Né? Eu lembro de você falando comigo nas vésperas, acho que foi da P3, da P2, sei lá, falando comigo nas vésperas, Beatriz, o que eu vou fazer que eu não estudei quase economia, não estudei, não tem uma matéria dessa que você não estudou muito bem? Sim. Não, economia eu Aí estudei você na falou, o última que eu vou semana. fazer, não sei o quê, estou com medo da prova. E ainda assim deu certo. Foi isso, né? Aí, mas assim, né? Eu falo que eu não escrevia, né? Eu não escrevia, mas eu lia muito. Eu via muitas questões. Não é que eu negligenciei, né? Ó, as discursivas. Eu só não escrevia, mas eu lia muita questão. Não, só isso. Eu estudava muito, né? O formato. Eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu não estava treinado, né? Mas com certeza, novamente, é porque não dava tempo. Essa é a verdade, né? Ou eu estudava AFO, contabilidade pública e economia,
ou eu escrever. Era assim, é uma loucura, né? E tinha direito previdenciário ainda nesse bolo aí que eu lembrei agora, né? Então, realmente, eu acabei assumindo um risco, mas assim, é porque eu estava no limite já, eu já estava já, né, mas eu assumi o risco, até mesmo porque em Minas eu tinha ido bem, né? Eu tinha ido bem na discursiva, eu escrevi bem, eu consegui fazer questões bem escritas, né, na forma, né? O que né, me derrubou foi o conteúdo, então eu mantive a estratégia errada, mesmo assim, né? Mas foi isso. E aí, mas também estava muito bem, né? Duas disciplinas que eram direito tributário e legislação específica, né? Por eu ter feito aquele intensivo ali de legislação geral municipal antes da prova, eu fui muito bem nas duas. Então, ali eu consegui fazer um bom diferencial, assim, das 40 questões de tributário, eu acertei 38. E de legislação específica, que a Vunesp cobrou até taxa que estava revogada já, né? Aí eu fiz um pouquinho mais baixo, que foi 34 das 40, né? Mas essa prova, e com muita velocidade, nossa, eu fiz a prova de tributário, 40 questões, eu fiz tipo em meia hora. E aí isso foi sobrando espaço. Então, eu dei um sprint ali na P1, né? Na P1 e na P2 eu consegui dar um sprint muito bom assim e fez bastante diferença para mim. Mas foi uma prova muito difícil, principalmente, né? Porque no segundo domingo, né? A Vunesp fez uma prova discursiva muito atípica, né? O modelo já era atípico, né? Que eram 3 questões e tinha um mínimo de 50% em cada questão. E a redação também tinha um mínimo de 50% que tinha que fazer. Então, isso já era típico e difícil, né? Porque caíam muitas matérias, né? Tinha muito conteúdo para cair na prova escrita. E daí a Unesp ainda, nesse cenário, ela ainda cobrou uma questão de contabilidade discursiva sobre investimento coligada, é aquela coisa controlada, cobrou uma questão de renúncia de receitas e uma questão de auditoria que foi que fez um estrago, né? Que cobrou um assunto que nem prova objetiva não cai muito, que é aquele assunto sobre partes relacionadas, né? Caiu a questão discursiva de auditoria desses assuntos, entendeu? Então, e aí confesso que fiz a prova totalmente desestabilizado. Depois que eu vi essa questão, foi assim, o momento que eu achei que tinha tudo acabado. A redação também, aí já saiu bagunçada, né? Porque estava tenso e, enfim, foi uma prova assim. A última prova foi a mais sofrida da trajetória inteira, né? Aí, tanto que eu saí da prova, a primeira coisa que eu fiz foi entrar no carro, que eu, né, tinha ido de carro para fazer essa prova, e chorei igual uma criança. Porque eu achei que tinha certeza que tinha tudo, o sonho tinha, né, de trabalhar na minha cidade, tinha acabado, né? Mas, felizmente, quando saiu o resultado, eu consegui fazer o mínimo nessa questão aí de auditoria e aí sobrevivi, né? Dos 109 sobreviventes, né? 109 sobreviventes só dos 10 mil inscritos. Mais uma vez a gente vê como é importante, né, essa questão do autoconhecimento na trajetória de estudos, né? Você, na tua preparação de pós-gestal, você teve que assumir riscos, né? Riscos calculados, mais uma vez, e você sabia onde você podia arriscar um pouquinho mais. Né? Então, você arriscou, de repente, nessa questão de não fazer tanta redação, né? A gente vê, né? Na prova objetiva, você tinha ficado em 21º, aí na classificação final você ficou em 26º, depois das anulações, enfim. Deu uma quedinha com a discursiva, né? Mas ainda assim, dentro de uma margem razoável e manteve ali sua posição ali dentro das vagas, com tranquilidade, está aprovado com folga, graças a Deus. Né? E assim, eu acho que quanto mais bem preparado a gente está, então eu partilho desse seu sentimento, né? Cada prova que a gente faz é a prova mais difícil da vida, né?
E quando a gente está bem preparado, a gente sabe que foi atropelado, né? A gente sabe que foi atropelado. Eu tive essa sensação que você teve quando você saiu da prova de São Paulo. Eu tive essa sensação quando eu saí da prova do Ceará. Eu falei assim, eu tenho certeza que eu fui atropelado. Eu nem sei se eu fiquei, né? Se eu fiz a metade da prova, né? Aquela sensação de, nossa, foi muito ruim. E em BH foi a mesma coisa, né? Eu saí da P1 de BH, não consegui. Foi a primeira prova que eu não consegui terminar. Né? Não consegui fazer todas as questões, assim, não consegui nem tentar fazer todas as questões. Aí eu saí da prova, eu saí assim, né, desestabilizada no sentido, eu falei assim, eu vou andando pro hotel. O hotel não era tão perto, mas também não era tão longe, né? Mas na ladeirada aqui acabou ficando meio longe. E eu falei assim, eu não quero falar com ninguém agora, porque, nossa, acho que eu nem volto amanhã, porque eu devo ter sido eliminada nessa P1 aqui. Né? Mas a gente tem essa sensação, né? Porque a gente está tão preparado que a gente sabe que foi atropelado, que a pessoa que não. Eu acho engraçado, a pessoa que não sabe nem quem atropelou, ela fala assim, sai da prova e fala, gostei da prova. Sim. Nem sabe quem que atropelou, gostei da prova. Exatamente. Aí, então, conta pra gente agora como é que foi a sua sensação pós-resultado, depois de ver a sua classificação final lá. Então, aí o resultado, né, ele estava previsto para sair no dia, acho que 30 de novembro, e aí aquela expectativa, né, já estava fazendo um outro pós-digital, né, tinha saído o pós-digital da cidade onde é meu trabalho, né, que é São José dos Campos, e falar, vamos para cima desse, né, mas confesso que eu não consegui estudar, né, eu fui empurrando, falei, não, só vou pegar para valer mesmo e depois sair o resultado. Tava até atrasando meta. Tava já, ia decepcionar minha orientadora. Daí a Vunesp atrasou um dia, né? Ela divulgou o resultado no dia 1º de dezembro, aí é aquilo, né? Aquela sensação de acordar, ir lá procurar no Diário Oficial, aquela bagunça que é Diário Oficial, o resultado, ele tinha todas as notas de todas as matérias, aí ele somava fazia a soma de cada prova, só sei que eram umas 20 colunas, assim, né? Aí até você descobrir o que está acontecendo, aí quando eu vi meu nome lá, eu falei, nossa, não acredito. Aí foi de manhã, antes de ir para o trabalho, aí eu falei, não é possível. Eu vou tomar banho, vou para o trabalho, lá eu confiro de novo. Vai que alguém errou essa digitação aí, e aí foi isso. Aí fui para tomar banho, eu já comecei a chorar no banho. Comecei a chorar porque eu não estava acreditando, mas eu já tinha visto, né? Era só uma questão de aceitação. E aí foi isso. Comecei a chorar, mas saí de casa em silêncio. Falei, não vou falar para ninguém. Antes de eu chegar lá no trabalho, abrir o PDF, dar um zoom, conferir a legenda de novo e ver. Aí cheguei no trabalho, aí a ficha começou a cair e assim, como a gente falou esses dias, né? Hoje é 31 de janeiro. Desde o dia 1º de dezembro eu já tô cansado de ser feliz já, né? Porque a sensação é assim, ser aprovado num concurso já é incrível, né? Mas eu consegui tudo de volta, né? Consegui na prefeitura da minha cidade, consegui ficar, né? Onde é a minha família, na cidade que eu sou apaixonado e uma classificação que, para mim, nossa, eu nunca imaginei que, né, eu conseguiria, né? Eu tinha ficado em 512 em Minas, como eu fiquei em 26, né? Aí foi isso, eu tinha ficado em 25, né? Mas aí depois da fase de recursos, o 30º colocado subiu, conseguiu um deferimento, aí eu caí de 25 para 26, né? Mas, assim, confesso que até hoje, no dia 7 agora, saiu o resultado, né, dos recursos todos, então aí realmente crava, né, o concurso está chegando no final, e eu confesso que até hoje ainda fica uma sensação de que, nossa, parece que não é meio, que é mentira.
É muito bom, né? É o que eu falo, né? Se a gente pudesse passar, né? Encapsular um pouquinho, né? Desse sentimento, dessa sensação e passar para os colegas, né? Experimentarem um pouco do que é isso, talvez mudaria a trajetória de muitas pessoas, né? Que é essa ideia, né? A gente estar aqui, passar aí a experiência, a jornada, mas realmente é uma sensação indescritível, né? Com certeza. E nada melhor que aposentar as canetas, né? Depois de 3 anos e meio de estudo aí, realmente não dá nem para acreditar que o estudo vai sair da sua vida, pelo menos o estudo para concurso, né? Agora entra o estudo para o trabalho, né? Sim. Aproveitando aí o gancho, dá uma dica de ouro aí para o pessoal que está estudando, ainda que está na trajetória, algo que tenha sido essencial na sua aprovação. Eu acho que o propósito, né? Em primeiro lugar, o propósito, né? De transformar a sua vida, né? Esse é o grande combustível, né? Ó, que é aquilo que vem de dentro mesmo, né? O resto a gente consegue, né? Buscar as ferramentas, né? Com boas indicações, óbvio, não preciso nem falar, né? Que a consultoria, o trabalho da LS foi, né? Fundamental, né? Para eu chegar onde eu cheguei, porque realmente é como você sempre faz aquela comparação, né? Da escalada do Everest, né? De uma montanha, né? Cada um vem de um lugar da montanha, mas todo mundo quer chegar lá em cima, né? E é uma trajetória longa, muitas pedras no caminho e para mim, com certeza, a LS fez muita diferença, né? Porque é uma bússola, né? Um mapa que você vai, né, canalizando, você vai sendo alimentado com muita informação importante, né? Muito direcionamento. Então, eu acho que para mim foi assim essencial, né? E aí é isso. Acho que o propósito, a sua chama, né? É o que realmente vai deixar você fazer com que você persista, né? Mas nesse caminho, né? A qualidade técnica do que você se alimenta, né? Acho que é fundamental. Então, eu sempre tive uma chama muito grande, assim, uma vontade muito grande, né? Eu trabalhei, tive a oportunidade de ter trabalhado num lugar com muitos cérebros, assim, né? O pessoal lá do ITA, então, as forças da Força Aérea, né? A cúpula da Força Aérea, sempre tive muitos exemplos, assim, de pessoas, né? Geniais, né? Então, eu tive esse privilégio também de ter essa motivação, né? Ter muitos exemplos, mas é isso, né? Acho que é esse conjunto, né? A sua vontade, o seu propósito e se alimentar, né? Do que há de melhor, né? Na parte técnica, né? Acho que é isso, um vai te lapidar, né? Que é a parte técnica e o seu propósito vai te dar combustível para ir até onde precisa ir, né? Então, acho que é isso, o propósito e buscar o que é de melhor tecnicamente, né? Que foi que na LS eu tive, principalmente, né, na sua pessoa, com tantas dicas valiosas, com aquelas análises, né? Então, aquela última análise que, para mim, né, foi assim, toda vez que eu leio ela, dá vontade de chorar, né? Porque vou colocar num quadro aquela análise. Que aquela realmente Bota do lado foi do seu assim, alvará de soltura. do lado dele, exatamente. O Alvará tá guardadinho aqui, vai para um quadro, junto com aquela última análise de desempenho que foi assim, vai que é sua, Tafarel. Exatamente isso aí. E aí a pergunta, né, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, indicaria LS para quem está estudando? Sem sombra de dúvidas. Beleza. Então, obrigada por compartilhar aqui a sua história com a gente. Né? Obrigada também pela confiança na LS, pela confiança aqui no nosso trabalho, no meu trabalho também.
né? Foi, assim, com certeza foi um prazer enorme te acompanhar, né? De fato, aqui a gente consegue ver, né, por todas essas ferramentas, a questão da análise de desempenho, por toda essa troca que a gente tem, né? A gente consegue ver quando o aluno está indo, né, rumo à aprovação, e você, para mim, era um caso claro disso, assim, de fato, a gente vibrou muito aqui, não só eu, né, também o Sérgio, que foi seu canga aí, a gente vibrou muito com a sua aprovação na sua cidade natal, né, para estar perto da sua família, perto dos seus amigos, na cidade que você ama, e a gente te deseja, eu e toda a equipe da LS, né, te desejamos muito sucesso na sua trajetória de auditor e, claro, não esqueça de mandar a foto da posse para a gente. Sim, isso aí. Tenho nem palavras, né, para agradecer, aproveitar a oportunidade para, né, mandar um agradecimento para o Leandro, né, que criou e que lidera, né, que comanda esse projeto que eu acho incrível, assim, né, você transformar, né, a vida das pessoas. Para mim, é realmente um projeto sensacional. E é isso. Agradecer e pode ter certeza que no dia da posse a gente vai ter a oportunidade de tirar uma foto aí e vamos relembrar, vamos selar, né, esse projeto aí. Isso aí, Tom. Obrigada aí por estar com a gente hoje, obrigada por compartilhar a sua história e obrigada aí ao pessoal que acompanhou. É isso, um grande abraço aí para todos.